Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o super programa de hoje. O câncer de pele ocupa ali a primeira posição, independente do sexo, de incidência. É uma doença que vai acontecer por um acúmulo de várias mutações durante a vida. A principal medida é a redução da exposição ao sol e o uso de protetor solar, pelo menos com um fator de proteção solar, o FPS 30. A pessoa que está lá com 40, 50 anos com câncer de pele, as primeiras alterações não aconteceram nessa idade, aconteceram na infância. Você está convivendo com uma pessoa maldosa, se afasta dessa pessoa. Mas hoje em dia, essa maldade está dentro, por exemplo, de uma rede social e a gente acha que aquilo ali, não, é natural, aquilo não vai me atingir. Se você se contaminar com 5 minutos de notícias ruins, o organismo vai começar a liberar isso daqui a 5 horas, vai começar a liberar essas energias. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu não deixo as coisas acontecerem para definir a rotina da minha vida, do meu dia. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo muito especial, cheio de informação, porque ele está retornando ao nosso programa. E nós ficamos muito honrados com a presença do Dr. Bruno Bordessi, geneticista, sempre passando aqui pelo Elga e Você, acrescentando muito na nossa vida com muita informação, cuidando da nossa saúde, né, doutor? E a gente agradece muito. Eu que agradeço pelo convite, Elga, de estar aqui novamente. Para mim é sempre um prazer vir aqui no programa, né? É o propósito, né, doutor? Seu propósito de vida, né? Uhum. Cuidar da saúde de todos. Sim. Doutor, temos uma pauta interessantíssima hoje, eu acho que para todos nós, né? Principalmente nós, cuiabanos. Adentramos em dezembro agora, e dezembro é o dezembro laranja, que é o mês da conscientização sobre o câncer de pele, né? Que é o câncer que acomete tanto homens e mulheres, e principalmente nós cuiabanos, que tem um sol para cada um aqui, né, doutor? Isso, e radiação UV. O doutor está conhecendo um pouquinho, né? Porque veio morar aqui em Cuiabá, há quanto tempo? Tem 9 meses. 9 meses, já se adaptou, doutor? Não, então, num processo de adaptação, né? Sim. Mas também lá em Ribeirão Preto, onde eu fiquei os últimos 3 anos, tinha... Era muito quente também? Quente também. Não, é igual Cuiabá, mas já era... Eu Cuiabá, fiz um estágio de 3 anos antes. E agora, nesse último ano aqui, Cuiabá realmente foi... o calor foi algo assim que muito acentuado, né? Então, e sobre o câncer de pele... falei já que é o câncer que mais acomete tanto homem quanto mulher. Ele está em primeiro lugar mesmo, doutor? Isso, está em primeiro lugar. Primeiro lugar da lista? Isso. Principalmente o câncer de pele não melanoma, né, que são aqueles que não são marronzinhos, né, acastanhados. Ele, felizmente, o prognóstico desses, do basocelular e o espinocelular, em geral, é melhor do que o melanoma. Mas o câncer de pele ocupa ali a primeira posição, independente do sexo, de incidência. Doutor, como ele está diretamente ligado à exposição solar, mas também acredito que com certeza tem fator genético também, como fator de risco, né? Tem a questão da questão genética, mas existe uma prevenção, doutor, no caso do câncer de pele também? Diversas atitudes que a gente pode tomar para prevenir, né? Como a gente falou anteriormente já a respeito do câncer, é uma doença que vai acontecer por um acúmulo de várias mutações durante a vida, né? Sim. Então, como todos os outros. Como todos os outros. Entendi. E aí, a questão da pele é que a pele é o maior órgão do corpo humano e que tem a maior superfície de exposição, né? E aí, uma exposição, inclusive, direta à radiação ultravioleta, que é a radiação que está presente no Sol. Sim. Né? Então, essa radiação ela tem um potencial de causar alterações no DNA da nossa pele.
A maioria dessas alterações o próprio corpo vai e corrige. Só que quando falha nessa correção, né, e aquela célula inicialmente com uma alteraçãozinha, acumula a segunda, a terceira, e aí ocasiona o câncer de pele. Então o intervalo para acontecer todas essas alterações é passível da gente tomar medidas preventivas, né, para a doença. Sim. E quais são elas, doutor? A principal medida é a redução da exposição ao sol e o uso de protetor solar, pelo menos com um fator de proteção solar, o FPS 30. Né? Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Claro, cada pessoa tem que, né, passar por uma avaliação do dermatologista e do pediatra. Olha só! Porque quem é mais suscetível, o grupo mais suscetível à ação dessa radiação ultravioleta são as crianças. Então, geralmente, a gente preocupa, a gente estava até falando, né, que a mulher tem toda uma rotina de cuidado com a pele, que muitas vezes o homem é negligente com relação a isso, mas a gente esquece das crianças, né? E que se expõem muito ao sol também. Que se expõem muito ao sol. E, na verdade, a pessoa que está lá com 40, 50 anos com câncer de pele, as primeiras alterações não aconteceram nessa idade, aconteceram na infância. Doutor, então é um reflexo, então, da sua vida, um acúmulo? Isso, é um acúmulo. Nossa, eu não tinha esse conhecimento. Então a orientação é que o protetor solar seja usado desde a faixa etária da infância. Claro, o protetor, aí tem que procurar a orientação com o pediatra a respeito, né? Sim. Mas os protetores solares infantis com o fator de proteção adequado desde a idade infantil. E não é só o protetor solar, tem camisas, né, aquelas roupinhas com proteção UV, vai para a piscina, vai para o balneário ali, vai para o rio, né, usar a proteção adequada, bonezinho, as outras, procurar ficar na sombra, mesmo quando for se refrescar ali na beira do rio. E, claro, a gente não vai deixar de tomar sol, porque é importante também. Tem a vitamina D, né, doutor? Ele participa da no da horário, lógico, tem os horários indicados também, né, né, doutor? Então, tem toda uma questão envolvida, mas o principal é redução da exposição e, quando acontecer essa exposição, que ela seja uma exposição protegida. Porque o problema não é o sol, o problema é a radiação ultravioleta e tem medidas de bloquear a radiação ultravioleta, que é o protetor solar e esses outros artifícios. Doutor, as outras formas de prevenção em relação à sua saúde também são válidas, né? Estão valendo no caso do câncer de pele também. Com certeza. O estilo de vida que você tem. Isso, porque o DNA é o mesmo em todas as células do corpo. Então, se eu me submeto a um estilo de vida ou a substâncias que vão alterar o DNA, eu corro riscos, sim, né, de forma geral. Entendi. Né? Até porque, por exemplo, o câncer de pulmão, né, eu gravei um vídeo sobre isso, ele aumenta a incidência, por exemplo, de câncer na bexiga. A pessoa fumou, a fumaça do cigarro não vai chegar na bexiga. Mas os agentes ali mutagênicos podem alcançar a corrente sanguínea e causar essas alterações no corpo todo. Né? Então, é óbvio que se eu tenho um estilo de vida que não é adequado, não adianta também apenas passar o protetor solar, né? E ter um estilo de vida que você se coloca suscetível, né, ao câncer. Isso, é um conjunto. Então, a gente precisa enfatizar essa prevenção. Prevenção sempre é o caminho, né, doutor? Sempre é o caminho, porque você... É o melhor remédio. Melhor remédio. Você deixa de ser... de ficar na plateia ali, vendo o que vai acontecer, e assume o protagonismo diante da doença, né? Então, e na verdade é o que é possível da gente fazer hoje em dia. E que não é pouca coisa, né? Na verdade é até subestimado, né? Entendi. O poder aí que existe dessas medidas preventivas. Doutor, existe pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de câncer? Sim. O melanoma, principalmente, ele está relacionado a alterações em alguns genes. Né? Antigamente tinha muita relação com o gene BRCA2, que está relacionado ao câncer de mama e ovário. Os estudos atuais mostram que essa associação não é tão forte, mas tem outros genes também que estão relacionados, inclusive existem síndromes de predisposição hereditária ao melanoma, especificamente. Claro, né, são famílias que vão ter em várias gerações, né,
casos ou em várias pessoas ali, em uma geração próxima de melanoma, principalmente em pessoas com idade jovem, porque tem um intervalo, né? Então, é um acúmulo de mutações, vai levar tempo durante a vida, né? Então, quando acontece o caso, uma idade muito precoce, é um sinal de alerta, porque às vezes a pessoa, a grande questão das síndromes hereditárias, a pessoa já nasce com uma mutação. Então, ela não parte do ponto inicial 0, ela parte do ponto inicial 1. E quem já tem uma, tem facilidade para acumular outras durante a vida. Entendi. É algo que ela nasce com ele já. Isso, ela nasce. É aquele mesmo caso clássico que a gente sempre conta da Angelina Jolie. Sim. A mãe dela teve a mutação no BRCA1, teve o câncer, e aí ela fez o estudo genético, ela herdou e tomou as providências, né, a cirurgia, mas ela nasceu com a mutação que veio herdada da mãe. Pode ter sido herdado, né, ou pode acontecer no próprio indivíduo, né. Doutor, os números em relação ao câncer de pele, eles vêm crescendo? Não vou saber dizer se eles vêm aumentando. Eles correspondem a em torno de 30% dos casos de câncer, de forma geral, né, no país. Entendi. O que geralmente a gente sempre liga com o aumento de expectativa de vida, se isso aí influencia também no caso do câncer de pele. Sim, porque é mais tempo exposto, né? Mais tempo exposto ao sol e a chance de acontecer é maior. Isso, né? E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico sobre câncer de pele com o Dr. Bruno Bordetti. O doutor falou agora, um tempinho atrás, que a mulher ela tem mais cuidado, ela tem o skincare dela, ela passa protetor solar, já é algo presente na vida dela, e o homem não. O doutor falou isso há um tempinho atrás. E aí eu lembrei que acabamos de passar pelo Novembro Azul, que é um mês de conscientização a essa população masculina, né, para cuidar da sua saúde, porque o homem geralmente ele é muito forte, né, ele tá acima do bem e do mal, ele se preocupa também mais com o trabalho e é um pouco omisso com a sua saúde. Isso continua, doutor? Isso, né? Mas que hoje a gente até não tem como generalizar tanto, mudado um pouco, mas se a gente for ver... Mudado um pouco, né? Se a gente for ver o tradicional, vou pegar um exemplo mesmo familiar, né? Ambos avós, né? Meu pai, eles tiveram um total, por exemplo, com a pele de 0 cuidado durante a vida, nada, nunca, nem... Meu avô, acho que ele nem sabe o que é um protetor solar. Então ele vai para a beira do rio, ele preocupa mais com o mosquito, de tomar picada do borrachudo na beira do rio, do que de usar o protetor solar. Sim. Não usa, de jeito nenhum, né? Eu tive um outro familiar que ele teve câncer de pele do tipo não melanoma, foi um tumor na região, né? E que depois que teve, né, começou a se proteger, mas que antes não usava, não era o hábito, né? Principalmente o pessoal do interior, então não tinha essa conscientização. O pessoal do interior, pessoal de uma geração, né? De uma geração anterior. Antigo, são mais resistentes. São mais resistentes, Os homens principalmente. Eles acham que o ato de usar o creme ou o protetor é algo mais vinculado ao universo feminino, que felizmente tem mudado hoje em dia um pouco mais essa questão da conscientização. Bem como, né, até o que a gente falou hoje não é mais um tabu tão grande conversar a respeito da prevenção do câncer de próstata também no homem, né? Já é um assunto mais abertamente falado, que né? A gente precisa falar cada vez mais, né? Exato. Quebrando esse preconceito e salvando vidas. Que é um preconceito que, na verdade, vai prejudicar a própria pessoa que o tem, né? Ela está causando um dano a si. Então, isso vale também para o câncer de pele, né? É universal, ele não... Tanto é que a incidência em homens e mulheres é próxima, né? Ele não é próxima, ele não vai ter uma discrepância tão grande. Então, não é algo que apenas um sexo tem que cuidar. São
todo mundo tem que tomar cuidado, né? Todo mundo está exposto ao sol. Com certeza. Então a gente precisa realmente reforçar sobre isso, que o homem também assuma essa responsabilidade. Exato. E use protetor solar. O protetor solar é o melhor remédio nesse caso também, Isso. né, doutor? Exato. E hoje é super que é a acessível. prevenção. É super acessível hoje. Sim, sim. E o protetor solar, diz que dessa parte eu entendo, viu, Agora, doutor? Diz que o protetor solar, você tem que andar com ele na sua bolsa para você fazer a reposição Isso, também, né? Porque porque você passa antes de sair de casa, de manhã você faz sua rotina lá, mas depois você tem que repor. Principalmente aqui numa cidade como a nossa. porque a transpiração acaba que vai Transpiração, eliminando. isso. E ele tem um produto. tempo também, né? Tem um tempo. Um tempo que ele dura. Querendo ou não, né, é uma medicação, né, tem o componente, os componentes químicos ali que vão fazer o efeito e todos eles têm um limite de funcionamento mesmo. Doutor, no caso do câncer de pele, existe sinais de alerta? Muito bom. Especificamente, o que eles mais orientam para prestar muito... Porque, claro, né, apareceu uma verruga, Sim. alguma lesão, né, que a gente chama de exofítica, ou seja, que está crescendo para fora do corpo, aquilo chama bastante atenção. Em geral, o pessoal tem muito medo das verrugas. Sim. E que, em geral, vão ser os tipos de os cânceres de pele não melanoma, que tem até aquele prognóstico, aquela evolução, em geral, mais favorável. Mas com relação ao melanoma, os dermatologistas, né, a gente sempre orienta que existe o ABCDE do melanoma, né? Então o A, ele está relacionado à assimetria. Então, porque é relativamente comum as pintinhas na nossa pele, né? Só que em geral são pintinhas que elas têm um contorno relativamente, vou falar assim, regular, né? Não é algo muito diferente. Entendi. Já aquela mancha que é muito irregular, Entendi. ela chama a atenção, né? Essa que chama a Chama a atenção. você tem que se preocupar Isso. já e ir até um médico. Que é o A de assimetria. Aí o B são as bordas. Então as bordas irregulares, ou seja, tem uma elevação na borda da lesão, eu passo a mão, ela não é plana. Entendi. Ela também tem um desenho, né, vamos falar assim, diferente. Tem como se fosse meio enrugada, assim? Isso, pode acontecer também. Ou mais elevada do que a pele, né? O C é de cor. Então, em geral, essas manchas que a gente tem, né, na genética, por exemplo, a gente tem várias doenças que dão as manchas café com leite, que tem uma cor mesmo marronzinha, parece um cafezinho, um café que depende da pele da pessoa, né? No meu caso, ia ser um café com leite mais concentrado. Mas, em geral, tem esse tomzinho marrom. Entendi. Só que o câncer de pele, né, ele vai ter uma coloração, às vezes, um pedaço avermelhado, outro marrom, outro preto. Tem uma diferenciação de cores ali que você consegue de identificar. cores, isso. O D, salvo engano, é o diâmetro, então o tamanho da manchinha, e o E é a evolução. Então, em geral, essas manchas, por exemplo, mancha de nascença, todo mundo tem, mas aquela mancha de nascença está daquele tamanho ali, claro, que se pega a criança, à medida que a pessoa cresce, vai crescer com a pessoa, mas quando chega na vida adulta, a mancha está lá daquele mesmo jeito e não muda, né? Sim. Ela continua. Agora, quando tem... Então, essa evolução significa que ela está, por exemplo, aumentando de tamanho, mudando de cor. Então, é algo que não é estático, ele vai evoluindo, né? E aí tem uns outros sinais que aí já seria para um quadro, né, mais avançado, talvez, que é a friabilidade, ou seja, ela... friabilidade. Você passa e aquilo lá gera um machucado, começa a sangrar, o tecido fica mais frágil, né? Mau odor, infecção no local, então isso chama a atenção também. Aí seria já uma avaliação de urgência, tendo esses sinais, tem que ir logo, né? Entendi. Claro que não. Eu machuquei, cortei, claro que vai machucar, sangrar, mas apareceu de forma espontânea e está evoluindo desse jeito, é um sinal importante de alerta. No caso do câncer de pele, doutor, existe algum exame de rotina que as pessoas precisam se submeter? Existe uma classe que precisa se submeter a esse exame? Em geral, a própria pessoa consegue vigiar, entre aspas, o corpo com relação a esses sinais. Entendi. Então, é importante que todo mundo conheça esses sinais.
Tem que se conhecer, né, doutor? Se conhecer. Porque às vezes tem algo meio que escondido também, entre os dedos, né? Você tem que Isso. fazer uma fiscalização também? Tem que conhecer a planta do pé. A planta do pé? Tem que conhecer, não tem. A mucosa pode aparecer na boca. A mancha, só. o melanoma pode surgir em mucosa de cavidade oral, né? Que daí fica escondido, Fica né? escondido. Então, a pessoa está lá escovando o dente, viu uma mancha que não tinha lá, tem que procurar avaliação. Então, é importante, né, saber o que está acontecendo no próprio corpo, né? A sua casa ali, não tem jeito. Certeza, né? doutor, mas às vezes tem coisas que passa batido, É. né? Então, o doutor falando, olha, você ter uma atenção, dar uma Isso. fiscalizada, quando a gente tem a oportunidade de ter essas informações, como o doutor está passando aqui pra gente, você já falou, opa, peraí, deixa eu mudar a minha rotina, na hora que eu for lá fazer a minha higienização dos meus dentes, eu já vou ter um cuidado de dar uma olhada, né? Principalmente pessoas que têm casos na família. Exato, né? E é até importante, a gente estava até lá na USP, tem algumas doenças genéticas ali que aumentam, por exemplo, a chance de um tumor no testículo, né? E aí, um professor até já antigo lá, experiente na parte da urologia, ele até defendia, né, que o próprio paciente, pelo menos uma vez por semana, o homem, palpasse os testículos. Porque ele, à medida, como se fosse a mulher palpando. Fazendo só o que autoexame da mama. O autoexame da mama. Só que a mama é difícil, porque os nódulos podem estar mais profundos. Né? Agora, como o testículo é um órgão que a bolsa escrotal é muito fina, você está palpando literalmente o próprio órgão. Qualquer irregularidade que se palpa, assimetria, poxa, tem um testículo, claro, a gente todo é assimétrico, mas você está vendo que está muito maior que o outro, está com uma consistência irregular, então aquilo é um sinal de alerta importante para procurar avaliação também, né? E que às vezes também fica, como não é tão incidente, passa batido, mas é algo que é corriqueiro, né? É o quê? 30 segundos, uma vez por semana no banho, o homem prestar atenção nesse detalhe, né? E que mas pode às vezes fazer não faz muita até por diferença. falta de orientação, Sim, porque é muito porque fácil. É muito fácil, só que se você não sabe, Se você não faz. não vai fazer. Né? Olha só que importante, e pode mudar aí a sua história, né? Pode. Porque Pode. diagnóstico precoce, né, Sim. doutor? Eu acho que todo e qualquer tipo de câncer, o diagnóstico precoce muda a história, né, da evolução da Exato, doença, né? e também dos tratamentos também. Né? Super importante, né? E aí, então, conhecer essas manchas, né, é importante. E caso note alguma, ou tenha histórico familiar, né, de vários casos de câncer, ou até mesmo de melanoma, ou do próprio câncer de pele, aí o exame dermatoscópico anual é importante, né, em casos específicos. Que é o dermatologista, ele tem aparelhos, né? Entendi, que ele faz uma fiscalização ali pormenorizada. com uma imagem, né, mais Isso. aproximada, para, às vezes até biópsia, né, doutor? Se necessário, até Se biópsia. identificar que de repente é válido tirar um Isso. pedacinho ali daquele tecido para avaliar. Exato, Tem muitos casos que o dermatologista já avalia e fala, olha, essa pintinha aqui tá meio esquisita, Exato. vamos Vê o verificar. ABCDE, Aham. preencheu ali aquelas alterações, mas vai para biópsia. Entendi. Doutor, existe alguma novidade em tratamentos do câncer de pele? Tem muita medicação nova surgindo, muita? muito quimioterápico, inclusive que mudou bastante o curso da doença, né? De tratamento não é exatamente a minha rotina, né? Sim. Em geral, eu fico mais com a parte de investigação. Na parte de investigação, a gente tem descoberto, até recentemente, outros genes associados ao melanoma hereditário, né? Que é aquele que passa, né, durante ali na família, né? Entendi. Então, isso diferente de um cenário passado que era algo que não, um câncer de pele em detrimento ao de mama, de intestino, que sempre foi muito estudado, a síndrome de predisposição a câncer de intestino, de mama, de ovário. Agora tem aparecido novidades com relação principalmente ao melanoma. Né? Olha,
Que importante. Na oncologia, né, sempre a gente está tendo notícias positivas em relação a essa evolução de tratamentos que trazem uma esperança, né, de você realmente atingir uma cura. O câncer de pele, existe também tipos de cânceres, doutor? São de pele? vários mais tipos. agressivo, como todos os outros, né? Vários tipos, né? De forma muito grosseira, a gente divide entre melanoma e não melanoma. Sim. Né? Então, posso ter melanomas que não são escurinhos também, que não tem, né? Porque o nome melanoma vem do melanócito, né? Que vem da melanina. Sim. Então, são tumores em geral que são hiperpigmentados, são mais escuros. Pode acontecer também de não necessariamente ter essa característica de ser mais escurinho. Os outros tumores, eles já têm relação com outras células, que não o melanócito, né? Porque além da cor, a gente tem a estrutura da pele, tem o epitélio, tem a camada basal, e aí vem, né, o espino celular, o baso celular, que são os outros tipos, e tem outros também, né? Aí a diferenciação, tanto por características clínicas, quanto pela biópsia lá, os estudos anatomopatológicos, né, imunohistoquímicos, que vão diferenciar esses tipos, né, específicos de tumores. No mais, doutor, a responsabilidade é nossa, né? É. De ter atenção, conhecer o nosso corpo, ter hábitos saudáveis, né, nesse caso, e evitar aí uma futura doença, né? Principalmente se você tem casos na família. Usar protetor solar. Exato, é super importante, né? Super importante. Super importante. Esse é o recado, né, doutor? Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui em nosso programa, em um mês tão importante, né? Porque o Dezembro Laranja conscientiza as pessoas a terem aí uma postura vigilante em relação ao câncer de pele. Isso. Então a gente quer agradecer muito pelo seu tempo, por estar aqui mais uma vez com a gente. Imagina, é um prazer enorme novamente estar aqui, fico à disposição para momentos futuros, né? Ai, em que levar bom, já informação para as pessoas sempre é muito importante, pode salvar vidas. Né? Ai, com certeza. Doutor, já vou solicitar a sua volta, então. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Olga, até a próxima. E chegou aquele momento que todos nós esperamos. Iniciamos a semana sempre nesse clima positivo com ele, Carlos Campelo. Mais uma vez aqui juntinhos, né, Campelo, com muitos ensinamentos, muita energia positiva, muita evolução. É sempre maravilhoso tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço essa ótima oportunidade. Adentramos aqui o último mês do ano. É verdade! Né, sabe? Dezembro. Dezembro. Que nós vamos piscar já. Tá na virada. Já tá, Chegou a virada. Já tá virado. Daqui a 3 semanas tem Natal, vai ser assim. E vem um novo ano 3, com 2, muita energia, com muitas coisas boas para todos nós. 2024 vindo com tudo. É um ano de colheita, você exatamente, falou. Falou Gosto no de programa frisar passado, né? isso. Sim, no programa passado você falou sobre isso. Eu, inclusive, lembrei que no início de 2023, ou foi no final de 2022 para 2023, você falou que seria um ano de muito desenvolvimento pessoal, né? Que a energia estava liberada para isso. Exatamente. E realmente foi 2023. Então, eu chamei a atenção das pessoas. Eu falei, agora Campelo falou que é um ano de colheita, então vamos ter atenção. É isso, a gente vai perceber tudo que a gente fez nesses últimos anos, a gente vai colher agora. Então, ainda dá tempo de 5 semanas? 5 semanas ainda dá tempo. Mas 4 semanas, eu acho. Mas tem o ano inteiro essa energia disponível. Mas dá para plantar coisas boas ainda. Em 4 semanas dá para fazer muita coisa. Coisas que muitos não fizeram o ano inteiro. Dá para você dar uma virada aí nessas 4 semanas. Todo mundo, né, começa a ser solidário, começa a fazer trabalho voluntário. Isso é uma verdade. Sim, dá tempo. Dá tempo. E que se torne uma rotina, né? Que não seja certeza. só agora, né? Eu penso assim. Mas às vezes as pessoas precisam de um motivo, né? Para começar. Mas aquilo é tão bom, tão positivo que te contamina. E você dá sequência. A ideia é essa. A ideia é essa, Campelo. Campelo, e nossa pauta de hoje, nosso assunto de hoje, vamos falar sobre o quê? Então, já que a gente está nessa questão de a gente virar a chave, vamos virar a energia, coisa parecida, muitas vezes nos programas que a gente vem falando de pessoas manipuladoras, de pessoas que são invejosas, de pessoas que são fofoqueiras, que muitas vezes estão no convívio da gente
E a gente tem a oportunidade de, muitas vezes, escolher de conviver ou não com essa pessoa, sabe? De afastar ou não dessa pessoa. Se for um familiar, a gente dá até dicas de como saber lidar com isso, para se proteger com essas energias, né, Elga? E acontece, viu, Campelo? Acontece muito. Eu acredito que uma grande maioria de pessoas sempre tem alguém que é muito negativo e que faz parte da sua rotina. De vez em quando você está convivendo com aquela pessoa e é muito difícil isso, né? Você acaba se contaminando com aquela energia. Você tem que trabalhar você, sabe? Contamina, e isso vai além do contato com as pessoas. Um livro, uma notícia que a gente lê, sabe? Um vídeo, um filme, um som que a gente escuta. A gente tem até programas que a gente já falou sobre isso. Isso acaba contaminando a gente. E muitas vezes, até tem na bibliografia que fala, se você se contaminar com 5 minutos de notícias ruins, o organismo vai começar a liberar isso daqui a 5 horas, vai começar a liberar essas energias. Isso tipo, desintoxicar essas energias? Isso seria um tempo médio, mas não necessariamente funciona isso com todo mundo. Que, por exemplo, a pessoa pode ver uma coisa ruim ontem e alimentar a semana inteira, o mês inteiro, ela fica mal com aquilo ali, né? Muitas vezes se retroalimentando com aquela energia ruim. Nossa, isso aí é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque infelizmente hoje você acaba tendo, se você não tomar cuidado, você acaba tendo um contato muito grande com notícias negativas, para ganhar engajamento, sabe? Aquelas notícias sensacionalistas. Muito, Elga. Demais. Muito. Então a gente se depara principalmente nas redes sociais. Pois né? Isso é algo assim muito constante. E está na mão das natural, pessoas, né? Antes estava assim, era num determinado jornal, determinada hora. Ou determinado programa, determinada hora que você tinha que estar disponível para ficar na frente da televisão. Igual aqueles programas policiais, né? Ou contato Assiste com as se pessoas. quiser, não é verdade? Exato, Elga. Agora está na palma da mão. Sim. Você acorda com o celular, você vai no banheiro com o celular, campeão. você vai tomar banho, está lá com o celular, vai trabalhar no caminho do trabalho, no dia, vai almoçar, está lá em contato com essas notícias. Então, é alguma das coisas que a gente fala. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber ou entender. Sabe? Você está convivendo com uma pessoa maldosa, se afasta dessa pessoa. Mas hoje em dia, essa maldade está dentro, por exemplo, de uma rede social e a gente acha que aquilo ali, não, é natural, aquilo não vai me atingir, sabe? É verdade, as pessoas têm essa crença de que isso não vai te atingir. Porque é só uma notícia, porque é só um filme. Não é verdade? Filmes também. Exato. Então, assim, te atinge, te contamina. Contamina E eu já fiz o o teste, organismo. Eu já fiz o teste, inclusive, tanto eu tenho consciência disso, tive essa experiência, que hoje em dia eu tenho um planejamento para não me deixar contaminar com essas notícias negativas. E tem que ser uma coisa assim, além do não deixar, você tem que ter como que eu posso falar? Tem que ter uma rotina, você tem que ter assim, uma escolha muito forte em relação a isso, para não cair na tentação, porque vai espalhar, ou alguém vai chegar e falar assim, você está sabendo de tal coisa? Isso! Você estava sabendo de tal coisa? Eu falo, não estou sabendo. Mas que bom que eu não estou, né? Porque geralmente é algo assim muito complicado de você absorver. Exato, que bom que eu não estou, mas a pessoa, nossa, como que você não está sabendo? O Brasil inteiro está falando disso. Mas espera aí, ok, Brasil inteiro, mas eu não quero isso na minha vida. Campelo, tem outro detalhe, né? Às vezes a gente fala sobre isso, você não está sabendo, todo mundo fala, mas você vai ficar alheio ao mundo. Não, eu acho assim, uma ou outra, de repente, acaba que você acaba tendo um contato. Realmente aconteceu alguma coisa muito trágica, não tem como você não chegar até você. O problema das redes sociais é que é o tempo inteiro. Exato. Você está entendendo? Constante. Você abriu Segundos. aquilo ali, vai rolando. Gente, é muita notícia negativa. Exato, a gente tem que tomar cuidado. Pinga sangue, né? Cuidado. É complicado. E o que a gente está pedindo, conversando, é que talvez a pessoa faça uma experiência. Né? Eu fiz, Elga. E foi interessante. Teve um final de ano, eu não publiquei absolutamente nada. Quantos dias? Nada. Eu viajei 19 de dezembro e eu voltei dia 7 de janeiro. Jura que você conseguiu ficar esse tempo inteiro? Inteiro, nada. Quando eu cheguei, Elga, mas foi assim, eu quis fazer para mim, mas eu não esperava o impacto. As pessoas queriam saber o que tinha acontecido comigo, onde que eu estava.
estavam discutindo, conversando, tentando, bolando uma narrativa, criando uma história para saber onde que eu estava, o que que eu estava, com o que que eu estava, onde eu estava fazendo. Falei, gente, onde vocês tiraram tudo isso? Não estava nada disso, não existe. Simplesmente eu fiz um detox. Simplesmente isso. Né? Fiz um detox. E, Mas um detox só de você postar a sua rotina ou algo que te interessa, ou até de consumir também, de não ter acesso. Não ter acesso, não buscar acesso. Eu nunca fiz. Não ter acesso. Você acredita? Eu nunca fiz. Foi legal? É legal. Interessante. Você sente a diferença? Sente, sabe? Eu escolho o que eu quero para minha vida. Eu não deixo as coisas acontecerem para definir a rotina da minha vida, sabe? Do meu dia, sabe? Sim. Porque às vezes vai de manhã, sabe? Pega uma notícia ruim, passa o dia inteiro com aquele negócio ruim. E é assim que acontece. E é assim que acontece. E eu estou fazendo um detox, né? Tô parando de seguir alguns perfis que eu percebo que estão em busca de engajamento e já perderam o bom senso. A noção mesmo, né, Campelo? A noção, a razão de ser colocando coisas assim absurdas, né? E eu já me peguei muitas vezes chegando e fazendo um comentário do que eu penso sobre aquilo. Aí eu falei assim, para que eu estou fazendo esse comentário? Olha, né? Eu penso assim, se eu estou fazendo esse comentário é porque mexeu comigo. E eu estou fomentando esse comportamento. Exato, e se mexeu comigo, então tem alguma coisa que está errado. Sim, como eu não você quero. Falou no programa passado, no passado, no retrasado, você falou justamente sobre isso. As coisas que mexem com a gente. Olga, né? Se mexeu comigo, então tem alguma coisa que está errada. Então o que eu vou fazer? Né? Aí muitas vezes eu chegava lá, escrevia, sabe, me alimentava daquela energia não boa para escrever a coisa, eu tinha que pensar, bolar, como é que eu ia colocar. Pisando em ovos ainda. Exato. Para você não ofender de alguma forma, né? Exatamente. E mover a ira daquela pessoa para você. Mas aí a energia estava dentro de mim e eu falei assim, para que isso? Vou mudar a pessoa? Não. Vou mudar a opinião da pessoa? Não. Para que eu vou fazer isso? Né? E ela ia apagava, né? Hoje em dia eu estou fazendo um pouquinho diferente, estou parando de seguir a pessoa, simplesmente vou lá e dou um follow. Paro de seguir. Com certeza. É complicado você estimular ainda esse comportamento e a partir do momento que você ainda cria uma interação, um comentário, é tudo que a pessoa quer. Verdade. Tudo que a pessoa quer, é isso, uma interação ali. E ainda bem que as ferramentas, inclusive, Olga, tem mais um lado, eu não quero que a pessoa saiba que eu parei de seguir para evitar, porque eu convivo com a pessoa no dia a dia. Entendo. E existe um mecanismo lá para você restringir. Jura, Campelo, não sabia. Você restringir, então... A pessoa não vai saber. A pessoa não sabe que você parou olha de seguir. Só que dica, minha gente. E o conteúdo dela vai ser restrito, não vai chegar até mim com recorrente. Talvez uma ou outra postagem, mas muito pouca postagem. Olha vai que chegar maravilha, até a pessoa não sabe que você tem essa restrição aí. Aí a pessoa nem sabe que tem essa restrição. E você não parou de seguir. E não parei de seguir para evitar qualquer tipo Olha de... que legal. Faz tempo que tem esse recurso? Tempo, já tem esse recurso faz tempo. Olha sabe? que interessante. E isso, sabe, não é querer diminuir, menosprezar, ou achar que eu sou assim, ou achar que eu sou assado. Não, é simplesmente eu não quero me deparar com certas notícias. Não quero me deparar com certas informações porque estão me fazendo mal. Com certeza. Então, se estão me fazendo mal, então para que eu vou estar fomentando isso? Para que eu vou estar querendo isso para mim? Né? E a gente sabe que muitas vezes a gente fica dias com uma imagem. Nossa, tem coisas que chocam a gente, realmente. Tem um perfil que eles fazem trabalho com onças. Beleza, onças, mostrando o dia a dia da onça, coisa parecida. Perfeito. Eu sei que a onça precisa se alimentar. Não acredito que mostram começaram a onça se alimentando. Não só se alimentando, mas pegando... Matando. Cachorros domésticos. Meu Deus do céu, com cachorrinho doméstico na boca, o cachorrinho lá. Isso o Instagram não... Como é que diz? As pessoas denunciam e criam um bloqueio, né? Pode denunciar gente, isso. Que absurdo. Pode. E assim, ok, é a lei da selva, é a lei que precisa. É a lei da natureza. É a lei da natureza. Sim. Ela precisa, né, se alimentar para sobreviver. Mas não é essa a intenção das pessoas que estão mostrando isso. Para que mostrar isso? Para que mostrar o sofrimento de um animal morrendo, né, em detrimento de outro que está
se alimentando para sobreviver. Mas é porque dá engajamento. Porque dá engajamento, que dá cliques, que dá comentários, né? E assim, eu fico pensando assim, no caso desse perfil, é um instituto para arrecadar fundos para manter as onças, beleza. Então, que divulgue, sabe, o trabalho, coisa parecida, mas não precisa chegar nesse ponto. Tanta informação interessante que poderiam divulgar a título de conhecimento também das pessoas sobre um animal que é tão assim, né? Eu acho que as pessoas têm uma curiosidade sobre esse animal e mostra a hora que ele está se alimentando é justamente para ganhar seguidores. Animal, né? É complicado isso aí. Inclusive tem um programa da Globo fantástico que ele também tem um quadro desses aí, que eu já até mandei mensagem em privado pro Fantástico. Por qual motivo que eles têm esse quadro, né? De mostrar os animais se matando. Tanto é que quando vai nesse quadro simplesmente muda de canal e até comecei até a parar de assistir o Fantástico, até porque... Sim. Sabe, vai... Desgasta, né? Quando você já tem essa consciência que você tem, que realmente isso aí não faz bem, a gente, quando depara com uma situação dessa, repudia, né? A gente tem aquela repulsa. Não é, assim, volto a falar, não é negar que isso não existe. Isso existe. Eu sei que existe, né? Vou negar, só que eu não quero ficar vendo. Com certeza. Então é preferível você não ver do que saber a verdade? Não, eu sei a verdade, eu não quero ficar vendo. Não quero ficar me deparando, porque me encher de coisas não boas. Lógico. Sabe, Elga? E uma das coisas que a gente pode começar a fazer a partir de agora, já que estamos nessa energia de colher o que a gente plantou, que está vindo no outro ano, a gente tem muitas coisas que a gente pode começar a fazer já a partir de agora. O que, por exemplo? Mas vou pedir para você segurar, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta nesta segunda-feira maravilhosa com esse bate-papo alto nível, cheio de conhecimento e que transforma a nossa vida, né, Campelo? Eu acho que quando você observa certos detalhes, que são detalhes tão importantes, que se você relevar aquilo ali, você pode se contaminar e mudar totalmente seu dia. E isso aí nos leva para outros caminhos, né? Sim, Elga. E pode contaminar tanto com coisas boas, como coisas não tão boas, né? É verdade, eu quero com coisa boa. E a nossa sugestão aqui, coisas boas. Uma das coisas que a gente vai falar, é lógico, né? Assistir nosso programa. Com certeza. Querem se contaminar com coisas boas? Elga e você, de segunda a sexta-feira, às 21h30, principalmente às segundas-feiras, aqui com o Carlos Campelo, que sempre traz esses assuntos maravilhosos que mudam aí a nossa vida para melhor. Então que fica aqui a nossa mensagem, né? Com Assista certeza. a gente, é uma das formas que a gente tem de melhorar, aprender, Sim, sabe? Claro. Edificar a nossa vivência nesse plano material que a gente Levar tem. também a vida com mais responsabilidade, né, Campelo? Eu acho que você acorda e você tem uma responsabilidade com você e com outras pessoas no seu dia. Olga. Responsabilidade, então, respeito. Sim, respeito com os outros, respeito com a gente mesmo, isso. sabe? Fazer desse mundo um lugar melhor. Olha que legal isso, né? Eu sempre tenho isso comigo. Eu falo, nossa, eu sempre faço as escolhas para fazer desse mundo um lugar melhor. Eu acho que quando você traz isso para a sua vida, você faz essas escolhas, busca esse caminho, tudo vai melhorando, sabe? Automaticamente. Vai, o universo Isso. O universo conspira a favor. Sim. Sabe, Elga? É bem isso. Então, olha, assistir o nosso programa né? Dá esse curtir aqui para nós. É verdade. Né? Que a gente faz com muito carinho. Elga, ler livros edificantes, sabe? Contar histórias, sabe? Assistir filmes, escutar músicas, se permitir a rodear de pessoas que são mais leves, que têm alto astral, que têm um propósito de vida, que você consegue se alinhar a esse propósito de vida. Aproveitar o mês de dezembro que ele chama a gente para fazer caridade, fraternidade, estar mais perto do próximo. Entre num programa, entre numa ONG que proponha isso. Não precisa nada assim, Elga, que tome o seu tempo. Tem ONGs que se você for uma vez por mês, já ajuda muito. Com certeza. Ajuda com o seu tempo, com a mão de obra,
mas eu tenho certeza que a pessoa se ajuda muito mais, leva experiência de vida, sabe? Leva, assim, se engrandecer como pessoa, se colocando a serviço das pessoas. Eu acredito muito que a gente veio aqui no mundo para se colocar a serviço, para ajudar as outras pessoas a crescerem. Por qual motivo que eu acredito nisso? Porque a partir do momento que eu percebo que a outra pessoa está crescendo, eu tenho um sentimento muito bom dentro de mim. Sim, sabe? E esse sentimento eu quero compartilhar com todo mundo. Eu quero que todo mundo sinta isso, porque deixa a gente mais leve, deixa a gente com mais vontade de viver, de mais vontade de acreditar no mundo. E todo mundo pode, né, Campelo? Todo mundo pode. É uma escolha pessoal. Às vezes a pessoa, assim, ela fala, ai, mas eu não pratico isso na minha vida. Tenta. Exato. Né? Tenta. Faz uma experiência, não precisa nada, assim, que vá tomar toda a sua vida, sabe? É um momento ou outro, um minuto ou outro que tire. E muitas vezes a gente já se deparou com isso, que as pessoas pensam que ajudar o próximo é ou com dinheiro ou com bens materiais. Muitas vezes não. Muitas vezes é só emprestar o ouvido, conversar com a pessoa. Dar atenção. Dar atenção. A gente gosta mesmo de carinho, atenção. Tanta gente carente. Quem que aqui... Até demais, Até demais. Tem aqueles amigos carentes, né? Ah, bastante, né? Tem muita gente carente. Tem. Às vezes posso até eu ser carente mesmo, nem estou sabendo. É verdade. E em determinado momento do dia, do mês, da vida, a gente tem um pouco desse sentimento. Com certeza, é natural também, né? É natural. Né? Nós somos seres humanos, Isso. passíveis de vários sentimentos, a gente oscila mesmo. Né? Não tem esse controle total, até mesmo porque se tivesse nós não estaríamos aqui, né, Campelo? A gente não sabe tudo. Com né? certeza. Nós não somos perfeitos. Né? Eu até tenho um mestre que fala isso e eu gosto de repetir muito. O lugar do perfeito só tem para um e já está ocupado, que é Deus. Né? Então, a gente não somos perfeitos, nós estamos trilhando esse caminho. Até eu penso, se a gente fosse perfeito, a gente não estaria nem aqui nesse plano terrestre. Com né? certeza, eu também, eu compartilho dessa mesma ideia. E aí, algo assim, a gente se alimentar com essas coisas boas. Existe uma forma, eu até escrevi num livro meu porque eu fiz um estudo. Eu acreditava que a gente não conseguia controlar pensamento durante a minha vida. E eu estudei, Ai, que interessante. E aí eu percebi que a gente tem como controlar o pensamento, sim. Eu controlo o meu pensamento porque ele é alimentado com aquilo que eu jogo para dentro. Campelo, e quando você vem alguns pensamentos que recorrentemente vêm e que você não gosta deles, como é que você faz? Primeiro procura entender por que ele está vindo. Por que ele está vindo. Tem que saber o que está acontecendo comigo. Passo. E reconhecer que, olha, eu sou um ser humano, que vai ter momento que eu vou ter pensamentos de ódio, vai, de rancor, vai, de inveja, vai. Tudo você tem dentro de você. Exato, porque a gente tem as emoções, elas estão aqui dentro da gente. E existem essas emoções que elas são bem controladas porque fazem parte do dia a dia, e existem as emoções que a gente não tem controle, que aí é uma disfunção química que está dentro do corpo, que aí eu vou precisar de ajuda, inclusive de psiquiatra, de médico psiquiatra, para me ajudar a controlar. E muitas vezes essas coisas acontecem na vida da gente por estresse, por medo, sabe? Por se colocar lá de uma forma que puxou o tapete seu e você se tornou vitimista e acha que o mundo está contra você, sabe? Por conviver com pessoas críticas que você, por mais que você faça o máximo que você pode, nunca está bom para outra pessoa. Aí vem pessoas manipuladoras, narcisistas que estão ao nosso redor. Então, até no Pai Nosso fala, né? Me livra de toda tentação. As tentações estão aí. O tempo inteiro. Estão aí. Estão aí para quê? Para nos testar. Para saber onde que eu preciso melhorar. Né? Onde que eu preciso evoluir. Muitas vezes eu até me pego assim, olha, em determinadas situações, em determinados conflitos, coisa parecida. Aí quando eu estou mexido com aquele conflito, aí eu paro e falo assim, poxa, essa pessoa me pegou. O que é o me pegar? Entendo. Ela conseguiu tocar em alguma coisa que tem aqui dentro, ou que eu sei, ou que eu ainda não sei sobre mim, né? E que me afetou e aí eu reagi. Sim, e a gente acredita que a gente já está acima disso, né? Que é muito difícil a pessoa te desequilibrar de alguma forma, mas acontece. Acontece, Elza. Acontece. Hoje está muito mais difícil, por exemplo, para mim, pessoalmente, me tirar do eixo que eu falo. Né? Mas... Acontece? Acontece.
Acontece, É o ser humano, complicado. que muitas vezes, se eu deixar, sabe, o ser humano vai querer montar. Sim. Vão ter pessoas que vão querer montar. Vão ter pessoas que vão querer, sabe, que tudo eu faça, eu seja responsável, eu isso. Isso é né? difícil. Aí vai depender, por exemplo, eu quero ser o responsável, eu quero fazer isso, opa, então a escolha é minha. Então, se eu escolher isso, então eu que seja preparado para receber Sim. tanto as críticas como os elogios, né? E, infelizmente, a pessoa, quando sabe que a pessoa fez uma coisa boa, ela não vai lá elogiar. É difícil ir lá elogiar. Mas se fez uma coisa ruim para criticar, Ave Maria. é muito fácil, é muito simples. Demais. Né? Que pena isso, né? Pois é, faz parte do processo de evolução ainda. certeza. Né? A questão é a pessoa perceber em que momento que ela está sendo mexida. Se está sendo mexida positivamente, opa, então deixa eu fazer mais isso. Se está mexido negativamente, para quê? O que eu quero Cancela, provar? bloqueia isso. Bloqueia. E é isso que Helga, também tem, assim, tem aquela fase da maturidade, das maturidades, né? Que se a pessoa fala assim, eu quero ter razão. Tá, beleza. Fica com a tua razão e perde o teu controle emocional, Sim. perde a tua saúde emocional, sabe? Isso para mim, hoje em dia, não me pega mais, sabe? Não faz muito sentido, não, essa questão de ter razão. A gente tem que exercitar a humildade e conseguir entender também quando você erra, e é natural, não é verdade? Eu não estou muito certa sobre isso e tá tudo bem, né? Vamos acertar daqui para frente. Isso. E quando você assume isso, aí você realmente tem a oportunidade de aprender. Porque enquanto você nega... Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Tem até um provérbio chinês que fala assim, se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que esvaziar minha xícara de chá. Ele fala exatamente isso. Tem até alguém que quer aprender sobre o budismo, ele vai até o templo, chega lá, aí o mestre Buda do budismo vai lá entregar uma xícara de chá e vai enchendo a xícara e deixa transbordar. Né? Tem até uma história, se eu não me engano, está num livro sobre executivos. Não me lembro o nome aqui agora, mas vamos falar que daqui a pouco eu recordo o nome. Ele estava com muita pressa, ele queria aprender a sabedoria do budismo. E chegou lá e o mestre começou a encher a xícara de chá dele. Não é um monge? O monge executivo. Lembrei ali. Esse livro mesmo. Sim. O monge executivo. Começou a encher a xícara de chá dele. E a xícara transbordou, foi no pires, transbordou. Aí o executivo, não, mas eu vim aqui, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo comigo. Olha, eu vim aqui para aprender coisas, a tua sabedoria, olha o que você está fazendo comigo. O que tu pensa que você está fazendo comigo, tá lá no livro, né? Todo o ensinamento do budismo estava aí, sabe? Com a xícara cheia dele, transbordando, ele não estava abrindo oportunidade para conhecer coisas novas. Olha sabe? só. Então, se eu não estou aberto para aprender coisas novas, então dificilmente eu vou aceitar a opinião do outro, dificilmente eu vou conseguir enxergar pelo ponto de vista que o outro está enxergando. Dificilmente a gente fala do mundo mais empático, né? Mas para ser mais empático eu tenho que me colocar no lugar do outro. Dificilmente eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, porque eu estou cheio de mim. Verdade, Campelo. E as pessoas andam cheios de si mesmo, né? Estão, Helga. É um momento assim que a gente percebe isso no mundo. E a pessoa não percebe o mundo, ela não consegue olhar para o mundo, ela não consegue enxergar o mundo, ela não consegue enxergar se ela tá tendo bom senso, se ela não tá, se a opinião dela está certa, não está. Então aí ela entra para o embate, qualquer coisa que saia da rotina dela, ela vai entrar para o embate. Entendi. Sabe? Aí vai querer provar por A mais B que a opinião dela é a correta. Aí pergunta-se, para quê isso? Né? Sim. Essa é a melhor pergunta. E se a gente deixar isso, o que eu vou ganhar com isso agora? Sabe? Eu vou ganhar o quê? Vou ganhar conhecimento? Beleza, então vai lá. Não, vou ganhar raiva, vou ganhar rancor, vou ganhar coisas não tão boas, sabe? Então escolhe o que você quer. Né? Quer isso? Então vai. Não quer? Sabe? Não precisa acabar com a pessoa, né? Não precisa responder, sabe? Sabe aquele negócio? Até a gente falou sobre as leis do espelho num programa, né? Sim. Fala, se a pessoa tem a opinião dela e não está me atingindo, então é coisa dela.
Deixa com ela o problema, não traz para mim o problema. Agora, se está me tocando, então peraí, então deixa eu ver por qual motivo está me tocando. E vai olhar para mim, vai olhar para dentro de si, para ver o que precisa fazer para melhorar. É simples assim, né, Campelo? Teria que ser, né? A ideia era para O ensinamento está aí, o conhecimento está aí, basta a gente fazer essa escolha, né? E outra coisa é algo que também que me pergunto sobre livros de autoajuda. Sim. São bons? São. Tem histórias magníficas? Tem. Mas tem uma coisa muito importante do livro de autoajuda. Se eu não tiver aberto para eu me mudar por dentro, não é por fora que as mudanças vão acontecer. Né? Então pode escutar o nosso programa aqui, pode assistir um filme que seja educativo, pode escutar um áudio que possa elucidar muitas coisas na vida, sabe? Pode ler o livro de autoajuda, mas se não estiver aberto, se não esvaziar a sua xícara de chá interior, não vai conseguir trazer coisas boas. Então, tá aí as nossas dicas. Vamos dar um detox em coisas que não me estão me fazendo bem. Se não estão me fazendo bem, sabe? Dá um detox, descarta, doa. A gente até falou de roupas que estão no guarda-roupa. Se eu não estou usando aquela roupa, doa, dá, vende. Sabe? Tira, esvazia o teu guarda-roupa para colocar coisas novas. Move essa energia. Esvazia essas energias, essas coisas boas que estão dentro de você. Tem que fluir, né? Para colocar, para dar espaço para entrar coisas boas. Olha que maravilha. E a sensação, sabe que é quando a gente consegue isso? Parece que tirou um peso das costas da gente. Isso é verdade. Sabe? Parece que a gente está leve, a gente está caminhando até mais leve na Terra. Campelo, eu quero retomar algo que eu disse há alguns programas atrás, que nessa questão aí das redes sociais, que eu te falei que a gente tem muito contato com a energia negativa, eu parei de seguir muitos perfis, justamente porque eu tenho a mania de acordar e pegar meu celular. Eu e uma grande maioria de pessoas. Natural do ser humano. E eu me deparava com as notícias negativas assim que eu ingressava em qualquer rede social. Geralmente eu tinha contato com notícia negativa e aquilo me contaminava, sabe? Então deixei de seguir vários perfis. Passo hoje a sempre cumprir aquela rotina de fazer a minha programação. Antes de dormir, e a primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo é ler a minha programação para eu não ter contato com nada negativo que realmente me impactar negativamente, assim, sabe? Impacta o dia inteiro, Impacta o dia na inteiro. produtividade, em tudo na vida, né, Isso, Olga? então assim, é também uma forma, né, de você controlar isso, de você planejar o seu dia. Perfeito, Elga. Para não Você deixar tá de contaminar. Isso, você já se antecipa. Exato, já sabe o que vai acontecer. Isso. Olha, perfeita a sua dica, sabe? Dá uma olhada na sua agenda, no seu dia a dia. Isso, você vai naquela sua programação, você se motiva, exatamente, né? Exatamente. Fala, tem que cumprir, olha a listinha aqui. Exatamente, perfeito, Elga. Valeu essa dica. Ai, Campelo, adorei esse bate-papo, de verdade. Eu acho que é um conhecimento que agrega muito ao nosso dia a dia, à nossa evolução, né, à nossa vida. E vale a pena demais a gente colocar isso em prática. É que os nossos espectadores comecem a colocar pelo menos um dia na semana, uma hora, sabe? Só para experimentar. Uma hora, só para experimentar, para começar a se perceber. Né? Vai olhar como é que reage com relação a isso. E muda a nossa vida, viu? Vai mudar. Muda de verdade, vai viu? Perceber. Se preparem, façam esse exercício, se preparem para uma mudança de verdade na sua vida. Isso e acontece. Mesmo. Acontece, é verdade. Campelo, obrigada mais uma vez. Até a próxima semana. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma, que hoje é só segunda-feira, amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programaço que eu adorei. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.